Olá pessoal, espero que estejam todos bem e hoje eu vou dar continuidade às histórias Um Anjo Zela por Mim, da autora Joan Wester. Eu vou deixar a capa aqui do livro para quem queira comprar, né? Eu achei no sebo, não é caro esse livro não, e é muito interessante você contar para as crianças, para os seus filhos. Então a primeira história, vamos ao que interessa. A primeira história é a história de Gary. Gary, ele tinha 12 anos e ele tinha muito medo das chuvas, né? Chuvas lá nos Estados Unidos, aquela com granizo, com furacões, e ele tinha um pavor disso. Mesmo com 12 anos, ele mesmo conta no livro, mas ele tinha muito medo disso. Então uma vez ele estava sozinho em casa e o que aconteceu? Começou a chover, começou aquela chuva batendo no telhado, ele já começou a ficar apavorado. E o que ele fez? Ele ligou para o pai e falou assim: pai, a mamãe está na loja, você pode me buscar aqui de carro e levar? E só que a chuva começou a ficar mais forte, então o medo dele aumentou, ele teve que esperar 10 minutos. Para quem tem medo, quem está numa situação, 10 minutos parece uma eternidade. Mas o pai chegou e deixou na loja, e a mãe estava atendendo o cliente, saiu e falou assim: o que foi, Gary? Ele falou assim: mãe, eu tô com medo e tá vindo aí, eu escutei no rádio, porque ele estava em casa e estava escutando, aliás, televisão. Então ele escutou e ficou com muito medo e quis ir lá para a mãe. Então ela falou: tudo bem, me espera lá perto do frigorífico. E ele foi para lá e ele deitou lá no chão, né? Mas ele estava com muito medo, porque quando ele entrou, ele olhou para trás da mãe dele e já viu aquelas nuvens, né, formando furacão. Então ele teve muito medo. E o que aconteceu? Quando ele entrou em direção ao frigorífico, ficou ali perto, ele estava num lugar escuro, ele escutou uma voz falando para ele: não tenha medo, Gary. Então aquela voz veio de uma forma que tranquilizou ele, em sensação, né? Sentimentos dele, as emoções dele foram se tranquilizando e ele ficou muito bem. E ele, das próximas vezes, quando acontecia isso, ele viu que ele perdeu totalmente o medo. Isso acontece, os anjos, eles nos ajudam muito a superar nossos traumas. Eu já falei aqui no vídeo anterior, porque eu tenho uma série que eu comecei, já tem 2 capítulos, de milagres que aconteceram em Lourdes. E a maiores curas é sobre milagres, curas. O que eu acredito são as curas emocionais de traumas que a pessoa fica na cabeça da pessoa durante anos, ou às vezes ela tem medo de voltar a dirigir após um acidente, tem medo de se relacionar após ficar machucado, tem várias fobias, e os anjos, eles ajudam muito nisso. Eu, como já expliquei aqui em muitos vídeos, quando eu era criança, eu tinha medo de espírito, medo de ser assombrado. Eu passei por tantas situações e eu fiquei curado graças à ajuda do meu anjo da guarda e de outros anjos, né? Então assim, eles ajudam bastante a gente. Então Gary nunca mais teve esses medos de chuva, porque lá na chuva caía granizo, caía tudo, ele ficava com bastante pavor. Agora eu vou contar a história de Ashley. Ashley era uma menina de 9 anos, era a mais nova da turma, e eles estavam preparando na igreja uma apresentação de Natal. Então imagina, né, as crianças adoram fazer um teatro, né? Treinavam os louvores, treinavam os cânticos, treinavam as falas, e ela se preparou durante muito tempo, ela estava muito empolgada. Quando teve o dia da apresentação, a plateia estava cheia, né, de pais e mães, irmãos, e ela fez a apresentação, acabou, ela não sabia para onde ir, ela iria para os pais dela, só que ela teria que passar pelas cadeiras e ela não queria atrapalhar. Olha só, 9 anos, já tem a consciência de não atrapalhar as pessoas, não prejudicar as pessoas, porque elas estavam vendo as apresentações até dos próprios filhos delas, né? Então ela deu uma volta atrás da igreja, tinha um tablado que levava às salas, outras salas. Então ela passou e foi para ver a apresentação de uma visão melhor. Quando ela chegou lá, ela viu uma pessoa sentada numa cadeira de joelhos, olhando para a apresentação. Ela olhou e falou assim: oi, quem é você? E como é que estava essa aparição? Vamos colocar dessa forma. Ela estava de joelhos, né, apoiando na cadeira assim, né,
as costas das cadeiras assim, e ela estava olhando. Ela falou que parecia uma foto de um quadro que mostrava Jesus, e tinha um manto, né, em cima dele. E aí o que aconteceu? Essa aparição olhou para trás e olhou para ela e depois sumiu na frente dela, e ela não sentiu medo algum. Olha que interessante, a criança de 9 anos. Então ela foi para essa posição que essa aparição apareceu, e ela conseguiu olhar a apresentação muito bem. E o interessante é que ela não sentiu medo. E essas presenças, às vezes a gente tem medo, porque muitos de nós estamos com lembranças ancestrais, né? Que a gente vivia em cavernas. Outros já passaram por experiências de aparições que traziam muito medo, né? Porque muitas vezes quem tem clarividência não aparece só coisa boa, né? De vez em quando aparecem coisas ruins que podem dar medo. Se não for explicado para a pessoa como é que funcionam as coisas, pode desenvolver um medo na idade adulta também, pavor. Mas no caso dela deu tudo certo e ficou tudo bem para ela. Entrando na terceira história, eu vou contar a história de Steven. Steven, com 18 anos, ele já sabia identificar muitos objetos, falando, verbalizando. A mãe sempre ensinou ele. Então assim, quando ele tinha 18 meses, ele falou para a mãe que uma senhora visitava ele de noite, né? Uma senhora muito bonita, que ela vinha numa bola de luz e de repente ela se transformava numa mulher, né? Uma senhora bonita. Então a mãe ficou escutando, Steven, o que ela falou? Ela me falou algumas coisas. E ela perguntou, mas o que ela falou? Só que o Steven não falou, ela deixou para lá, para não ficar pressionando muito ele. Porque geralmente as crianças têm muita imaginação e os adultos acabam também não acreditando. As crianças têm as próprias particularidades dela. Então ele não falou. Só que passou um tempo, o Steven perguntou qual é o nome dela. A mãe perguntou para o Steven qual é o nome dela. E o Steven falou, eu não sei, então pergunta para ela. Então, da próxima vez que ela apareceu para ele, aí ele perguntou e ela falou, meu nome é Marigô. E conversava com ele, mas ele não queria contar as histórias não, que conversava. Então, um belo dia, a mãe estava dormindo com o pai, né, no outro quarto, e escutou o Steven chamando. E acordou o pai e falou, Steven, me chamou? Ele falou assim, não, deve ser um sonho que você teve, volta a dormir. Mas ela ficou entregada e foi lá no quarto ver o Steven. Só que o Steven estava de olho fechado, né, dormindo. E quando ela estava saindo, o Steven falou, mãe, a mãe olhou para trás e falou, oi Steven, você não viu a Marigô não? Ele falou assim, não. Eu falei assim, mãe, eu estava dormindo, então eu, como era muito novo, né, não sabia se era sonho, se era realidade, mas para ter esse diálogo, né, os anjos aparecem muito em sonhos também, que é mais fácil, e principalmente de dia, quem mora em cidade grande, a gente está vendo que o barulho está muito alto, muitas vezes é cachorro latindo, é som alto, é obra, então assim, a nossa mente tem que estar bem relaxada, bem elevada para a gente conseguir, não digo elevada você virar um santo, mas você tem que estar com um bom coração, uma coisa sentindo bem. Então o que acontece? Steven contou para a mãe sempre lembrou, né, do nome dela, e ela apareceu mais algumas vezes. E Steven teve uma história também que ele estava brincando de uma casa de árvore, ele caiu de uma altura alta de cara, só que nada quebrou ele, já pequeno, né, ele brincava bastante, era uma criança saudável, então ele corria para lá e para cá, então ele nunca esqueceu essa história, apesar de ele, a Marigô não aparecer mais, mas ele sabia que tinha essa proteção. Então o anjo da guarda dá essa proteção para a gente, apesar das dificuldades, todos nós passamos por muitas dificuldades, e eles estão do nosso lado sempre nos ajudando. Eu já tive diversas experiências que eu contei aqui, da ajuda. Às vezes a vida também não está fácil para mim, mas eu tenho esse apoio, eu tenho essa certeza, esse é um aumento de fé que tem alguém cuidando de mim e me guiando pelos melhores caminhos. Então eu deixo aqui um grande abraço, deixe seus comentários, deixe um like, compartilhe, porque o vídeo pode chegar a pessoas que estão perdendo a fé, né, da presença dos anjos, e muitas vezes elas se sentem tristes, se sentem sozinhas, mas a gente nunca está sozinho. Quando a gente busca
a nossa melhora, quando a gente entra em oração, quando a gente busca fazer o bem, a gente tem essas presenças. Até quando a gente se arrepende, a gente pode entrar em contato, conversando com eles, que eles sempre vão dar o melhor caminho para a gente. Eles não vão fazer por nós, né? Não digo isso, mas eles vão dar a melhor solução para a gente. Um grande abraço.